Gemidos dos seus lábios saíam para resgatá-lo. Ninguém aparecia, porque não via nele nenhum valor. Passou o sacerdócio de largo também, passou o levita com indiferença, e mal acredita, tem momentos que ninguém se cobra adorador. Mas apareceu o bom samaritano pra mudar a história. Resgatou o homem e pagou o preço, passou azeite nas feridas, depois foi embora. Prometeu voltar e pagar o preço do amor, pois o bom samaritano sabe que a alma tem muito valor. E ele viu um tesouro escondido em um vaso de barro, destruído e ferido e no chão prostrado. Curou suas feridas e lhe deu a mão, o levantou do chão. Ele viu, além da aparência, o que ninguém mais vê, uma alma preciosa dentro de um ser. O bom samaritano também vai olhar pra você. Pra mudar a história, resgatou o homem e pagou o preço, passou azeite nas feridas, depois foi embora. Prometeu voltar e pagar o preço do amor, pois o bom samaritano sabe que uma alma tem muito valor. E ele viu um tesouro escondido em um vaso de barro, destruído e ferido e no chão prostrado. Curou suas feridas e lhe deu a mão, o levantou do chão. Ele viu, além da aparência, o que ninguém mais vê, uma alma preciosa dentro de um ser. O bom samaritano também vai olhar pra você. Quando ele olha, as feridas são curadas. Quando ele toca, o azeite tira a dor. Quando ele olha, não importa quem passou por mim. Quando ele toca, ele mostra o seu valor. Quando ele olha, as feridas são curadas. Quando ele toca, o azeite tira a dor. Quando ele olha, não importa quem passou por ti. Quando ele toca, ele mostra seu valor. E ele viu um tesouro escondido em um vaso de barro, destruído e ferido e no chão prostrado. Curou suas feridas e lhe deu a mão, o levantou do chão. Ele viu, além da aparência, o que ninguém mais vê, uma alma preciosa dentro de um ser. O bom samaritano também vai olhar pra você. Senhor, nós vamos orar mais um pouquinho agora e pedir que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos entender a voz do Senhor. Amém. Que ninguém fique lá para o lado de fora ou mesmo aqui dentro com a mente lá fora, mas que todos estejam atentos àquilo que Deus quer falar conosco. Tem coisas que Deus fala para ficar gravado para a vida toda da vida da gente.
E se nós perder aquele momento, talvez nunca mais ele vai falar aquilo. Então, fecha bem teus olhos e ore. Orar é falar com Deus, queridos irmãos. Conta para Ele tudo. Fala para Ele. Não precisa falar aquilo que você não quer que o outro ouça. Fala só para Ele. E Ele ouve e responde a tua oração. Querido Deus, Pai amado, estamos reunidos mais uma vez aqui, neste dia de domingo, uma noite chuvosa e fria. Mas aqui nós viemos, Pai, com uma única intenção, de cultuar a Ti, de entregar para Ti o nosso culto, o culto do nosso sentimento, do sentimento da nossa alma, do nosso raciocínio, Pai. Querido Deus, como nesta manhã aqui, nesse lugar, podemos, Senhor, ouvir a Tua voz, aprender a Tua palavra, reunidos, Senhor, com lágrimas. E não é diferente, Pai, agora. Já ouvimos, sim, Pai, palavras que vieram de Ti, louvores que foram para Ti. E assim, Pai, nós fizemos, Pai, um culto, realizando um culto, Tu nos ouvindo e nós ouvindo a Ti, tendo essa interação entre nós, ó Pai. Querido Deus, que o Teu amor, que o poder da Tua palavra, Senhor, seja evidente em nossa vida. Que ninguém saia daqui, Senhor, murmurando, contendendo, vazio, mas que saiamos daqui glorificando o Teu nome, glorificando o Teu nome. Espírito Santo amado, Tu tens o prazer de agir na nossa vida. E é ramado, rei, ramalacei, aleluia. É nessa noite, Pai, que eu dou um lugar para Ti. Venha, Magdei, aleluia. Para que Tu venhas operar maravilha. Venha fazer-nos lembrar, meu Deus, da onde nós saímos e para onde estamos indo. Querido Jesus, aleluia. Nós Te agradecemos, Senhor, e Te louvamos mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, eu ouvi uma leitura da palavra nessa noite e não posso desprezar dois versículos que estão seguidos daqueles versículos que o pastor Laércio leu aqui. Ele leu todo o assunto, entendemos, mas tem dois versículos. O versículo 16 e 17 do capítulo 20 do segundo livro das Crônicas. Vamos ler para nós entender. Hoje é um dia muito marcante na minha vida. Esse dia 25 de agosto de 2025 está fazendo hoje 71 anos de um fato que eu me lembro com toda clareza, e daquele fato gerou outros, e o poder de Deus foi revelado através daquilo. Nós não podemos, irmãos, deixar em tempo algum de sermos testemunhas do Senhor. Fomos nomeados para isso. Esqueçam que vocês estão da frente de um pastor, esqueçam da tua posição, do teu tempo de crente, mas lembra-te que tu és uma testemunha do Senhor e precisas abrir a boca e contar aquilo que Deus realmente fez na tua vida. Testemunho é uma coisa clara, irmãos, clara. E dentro de um testemunho, como já ouvimos aqui nessa noite, tem palavras que você nunca ouviu, tem coisas que você nunca ouviu. A palavra não está escrita, mas dela é revelado aquilo que alguém diz, quando é uma testemunha do Senhor. Aleluia. Capítulo 20 do segundo livro das Crônicas, versículos 16 e 17. Diz assim: amanhã
descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai preparados. Escutem bem, irmãos, neste encontro não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o livramento do Senhor. Vos dará, que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor, diga comigo, porque o Senhor é convosco. Vamos repetir dizendo, porque o Senhor está conosco. Vamos dizer, porque o Senhor está conosco. Repita, porque o Senhor está conosco. Se você tiver certeza mesmo, diga outra vez, porque o Senhor está conosco. Amém. Glória a Jesus. Pode sentar, irmãos. Quero agradecer a Deus por esse dia de domingo, por tudo que Ele tem permitido nós ter enfrentado já na vida até aqui. Os anos vão se passando rapidamente. No meu calendário de mesa, que está na minha frente lá todos os dias, eu vou contornando desde o dia 1º de janeiro, todo ano eu faço isso. Dia após dia eu contorno com a caneta. Eu estou olhando lá, meu Deus, já estamos indo para o final do mês de agosto. Eu comecei ontem, dia 1º de janeiro, vou contornando, tudo contornado. Um dia não vou poder mais fazer isso. Um dia, quem sabe outro vai fazer. Mas enquanto eu viver, enquanto eu puder, eu quero me sentar todos os dias e escrever sobre o dia, como venho fazendo há 40 anos, escrever tudo sobre aquele dia, ou resumidamente, aquilo que se passou no dia. São poucas pessoas da minha idade que fazem isso, poucas pessoas que fazem isso. Os jovens ainda fazem, pessoas de menos idade, às vezes escrevem um diário, mas velhos são poucos. Mas eu não quero deixar de fazer. Enquanto eu puder, eu vou fazer isso. Não sei se alguém vai ler, mas eu já estou lendo minha história de 30 anos atrás. Eu falei, Senhor, eu não lembrava mais. Eu não sabia que tinha acontecido isso comigo. Eu não sabia que eu conseguia fazer tanto que o que eu não posso fazer hoje. Eu corria tanto, eu ia em tantos lugares no mesmo dia. Eu já não posso mais. É através daquilo que eu estou sabendo. Agora imagine, irmãos, o livro de Deus, os dias de Deus, que já se passaram. A palavra que nunca envelhece, ela é sempre nova, ela se renova cada dia. Nós não somos como ébrios, embebedados por uma bebida forte, que não sabe o que está fazendo, perdeu a noção dos dias, perdeu a noção dos anos, se esqueceu do que passou já, esqueceu, encerrou tudo. Não somos embriagados, nós somos, Paulo aconselha, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito Santo é o que faz, que nos ajuda e faz nos lembrar de tudo aquilo que Ele nos disse, que Ele nos falou. Então, de fatos, irmãos, que estão escritos lá no Velho Testamento, como estamos vendo aqui, que vem como uma luz que vem iluminando para nós, mostrando o poder de Deus. Depois veio Jesus falando, depois veio os apóstolos falando, agora somos nós que falamos, como um farol que vai iluminando sempre para frente, nunca voltando para trás, mas sempre para frente. São as testemunhas do Senhor, coisas que nós não podemos esquecer.
Israel estava sendo ameaçado naqueles dias por muitas nações, às vezes por duas, às vezes por três, outras vezes se juntaram várias nações, várias tribos para vir contra Israel. E parece que ele não perderia guerra, não podia perder guerra. Pelo Deus que Israel servia, pelo Deus que a igreja serve, nós não podemos perder guerra para o diabo. Não. Nós precisamos vencer. Ainda que, irmãos, as nossas guerras espirituais são diferenciadas de uma guerra que se usa arma, que se usa um exército, que se usa a inteligência militar, é diferente. Às vezes nós vencemos uma guerra morrendo. Vencemos uma guerra dando a nossa vida. O Senhor sempre trabalhou desse jeito contrário. De um jeito contrário. Você venceu, mas morreu? Sim, dei a minha vida para não negar o nome do Senhor. Foi uma vitória. Perdi tudo para não perder a salvação. Tive que me mudar de um lugar para outro para mim evitar uma guerra com alguém. Tive que sair de um lugar e ir para outro por determinadas coisas que iriam me prejudicar. Eu perdi para vencer. Eu desci para subir. Eu subi para descer. Eu me humilhei para ser exaltado pelo Senhor. Essas são as nossas guerras. E às vezes não entendemos isso. E por não ser como a gente pensa que devia ser, nós perdemos a guerra. Hoje de manhã, ainda estudamos, Israel perdeu a guerra para os filisteus. Foi isso? Quem é os filisteus? Quem era a Filícia? A Filícia, faixa de Gaza, está lá hoje ainda, bem ali. Ameaçavam Israel. Ameaçavam Israel. Israel sempre vencia. Mas chegou um tempo em que o sacerdócio, os filhos de Eli, o próprio Eli, o Israel, no sentido espiritual, estava vivendo uma decadência total. Samuel já estava ministrando no templo, como um jovenzinho, mas um sacerdote. Ele sabia do que ia acontecer. Eli, já estamos falando disso aqui outros dias com os irmãos, porque a gente está lidando com isso todo domingo de manhã. Eli já tinha recebido a visita de um profeta que veio de longe. Parecia que não havia mais profeta. Às vezes, irmãos, nós estamos vivendo numa situação que parece que não há mais profeta. Porque tem muita gente dizendo que assim diz o Senhor e não é. Daí você acha que todo mundo é assim. Mas ainda tem os profetas de Deus. Ainda tem as profetas de Deus. Às vezes não com muito barulho, não com muito alarde, não com fama, mas no silêncio. Tem os profetas de Deus. Eles estão por aí. Aquele que ama a palavra e pede, Senhor, revela-me a tua palavra, ele passa a ser o que, irmãos? Um profeta de Deus. Amém. Ele profetiza a palavra de Deus. E o Senhor deixou a sua palavra, irmãos, para nós entender o que Deus quer dizer para o seu povo. Voltando à guerra que Israel perdeu, foram para a guerra muitos soldados, porque na primeira batalha morreram 4.000. Morreram. E aí começaram a indagar, mas por que nós perdemos a guerra? O que é isso? O que é isso? Você não tem que perguntar, o que é isso? Por que não dá certo? Por que não consigo? Por que não consigo tirar isso do meu coração? Por que sempre está isso no meu coração? Por que não consigo? Por que isso? Aí foram falar com os anciões de Israel. O que aconteceu? É que vocês não levaram a arca junto. A arca? Sim, a arca. Os filhos de Eli, Efini
e Finéias, é isso? Ofni e Finéias, sem ter condições, entraram no lugar santo e tiraram de lá do lugar santo a arca e levaram para a batalha. Sabe o que aconteceu? Quando eles chegaram com a arca lá, houve um grande barulho. Diz na palavra, a leitura que nós lemos hoje, que o chão estremeceu de tanto barulho que o povo, os filhos de Israel, fizeram porque a arca chegou. Agora sim, agora vai dar tudo certo. Irmãos, nós podemos ter tudo, tudo que nós imaginar, uma denominação forte, um povo forte, uma banda mais linda do mundo, nós podemos ter o maior número de membros do mundo, nós podemos ter tudo, mas se Jesus não tiver liberdade para agir no nosso meio, nós vamos perder todas as batalhas. Ele precisa estar conosco, Ele precisa estar na nossa casa, Ele precisa estar nos nossos meio-dias, Ele precisa estar nas nossas manhãs, Ele precisa estar nas nossas noites, Ele precisa dormir na nossa casa. Senão nós vamos perder a guerra. Levaram a arca, fizeram um grande barulho, e os filisteus lá no acampamento deles ouviram. E agora a coisa pegou para nós, desculpa a expressão. Nós vamos perder porque nós sabemos a história de Israel. Eles nunca perdem guerra. Esses deuses deles são terríveis. Ninguém se mantém em pé na frente deles. Mas tinha alguém no meio dos filisteus que diz: não baixem as armas. Não baixem, eles sempre venceram nós. Não baixem as armas. E elevou a moral dos soldados dos filisteus. O capitão, o comandante lá, disse: aconselhou ele, vamos à guerra. E foram à guerra, irmãos. Naquele dia, sabe o que aconteceu? Por causa do pecado do sacerdote, por causa da indisciplina dos sacerdotes, 30 mil homens morreram. Somando aos 4, já dava 34 mil israelitas mortos. E o pior, irmãos, Eli já tinha sido avisado pelo profeta que veio e também pelo menino chamado Samuel, que já estava servindo no templo. Deus tinha avisado para eles, não com as mesmas palavras, mas Eli já sabia o que ia acontecer. Os 2 filhos dele foram mortos na batalha, porque eles não tinham ido na primeira batalha dos 4 mil mortos, porque ficaram onde estava a arca. Eles eram sacerdotes, não podiam, a arca não podia ir sem a presença de sacerdotes. Eles levaram a arca, com tudo que tinha dentro, levaram, mas a presença de Deus não estava com eles. A presença de Deus, irmãos, não está nessa madeira, não está no ouro, não está na prata, não está em simbolismo. Não, a presença de Deus não está nessas coisas. A presença de Deus deve estar dentro de mim e dentro de você. É tu que leva Jesus, aleluia, é tu que conduz o Espírito Santo, aonde tu fores, Ele vai contigo, Ele se revela em ti, aleluia, bendito é o nome do Senhor. O que aconteceu? Os 2 filhos de Eli morrem, a arca foi tomada. Domingo que vem, se você quiser saber dessa história, nós vamos falar sobre a arca foi tomada. Os 2 filhos de Eli morrem, mais 30 mil soldados, mais 4 mil, 34, mais os 2 filhos de Eli. Quando Eli sabe da notícia, também morre. Irmãos, dá angústia quando você olha para Israel, o povo de Deus, perder uma batalha dessa. Você pensa: Deus, seria igual para mim e para você, irmãos. Tiraram, ele saiu, foi pelejar, perdeu a batalha, ele caiu em desgraça, Jesus saiu dele, foi embora, acabou, não tem mais o poder sacerdotal com ele, não pode mais entrar no santuário. Você quer coisa pior do que isso? Imagina na vida, meu irmão. Não tem mais Jesus falando contigo, não tem mais a arca que Jesus representa, a arca hoje, a arca que deu a vida por nós, a salvação, a lei, os testemunhos, a lei, ou seja, a graça de Deus revelada em Cristo Jesus.
E nós perdemos tudo. Perdemos tudo. Assim aconteceu com eles lá. Perderam tudo. Mas Deus não deixava a lâmpada apagar no templo. A lâmpada no templo estava acesa. Aleluia! Irmãos, 1000 poderão cair à tua direita ou à tua esquerda, e 10.000 no teu outro lado do teu corpo, mas tu não serás atingido, se tu tiver a lâmpada do Senhor acesa na tua vida. Se a lâmpada do Senhor estiver acesa na tua vida, o Espírito Santo estiver em evidência na tua vida, tu não serás atingido. Nessa reunião convocada pelo rei Josafá, Deus levanta um rapaz, um moço, que tinha nome, sobrenome, nome do pai, nome do avô, nome do bisavô. Está aqui no versículo de número 14. O nome dele era Jaziel. Diz que vejo aquele rapazinho magrinho levantar-se em pé de repente, mas ele profetiza. Ele estava preocupado com a situação de Israel nos dias de Josafá, ameaçado por muita gente feroz, muita gente cheio de ódio de Israel, cheio de ódio. Irmão, se você pensa que o mundo ama a igreja, tu estás enganado. O mundo não ama a igreja. Os religiosos não amam a igreja. Quem são os religiosos? São aqueles que hoje chamados de cristãos, ou chamados de evangélicos, mas não servem o Senhor à luz da palavra, são nossos inimigos. Você se calou? São nossos inimigos, porque não querem, irmãos, que nós sirvamos a Deus. Colocam um tropeço no nosso caminho, dizendo que nós somos, como diz o Valmir, quadrados, sem cultura, sem conhecimento. As coisas mudaram e nós temos que acompanhar a evolução desse mundo. É mentira, meus irmãos. Nós temos que servir ao Senhor como está escrito na palavra. E nós não somos ignorantes, não somos sem cultura, não. Nós sabemos das coisas e estamos olhando com muita atenção. Meu Deus, você não pode ser ignorante. A batalha, Josafá ouviu a profecia, que a batalha não ia ser como as outras, pegar em armas e ter que fazer força, mas era uma batalha que envolvia a santificação. Aleluia! Aleluia! Xarabasi! Aleluia! A nossa batalha, irmão e irmã, envolve santificação. Se tu quer vencer, te santifique, te vista com as armaduras da santificação, que na tua cabeça não falte o óleo do Senhor, e que as vestimentas sejam alvas todo o tempo, e você vai vencer o inimigo. O inimigo vai fugir. Ele não foge de barulho, irmãos. Ele não foge de siglas, de posição, de organização. Não, ele foge daquele que tem as marcas do Senhor na sua vida. Tem o selo da redenção na sua vida. Ele foge. Então, irmãos, foi preparado tudo. Tomaram posição. E o Senhor pelejou naquele dia. O Senhor deu grande livramento para Israel. Os despojos, ficaram catando despojo dos inimigos por muito tempo. Eles se autodestruíram entre si. Irmãos, às vezes nós fizemos tanto barulho, tantas coisas, e procuramos tantas fontes, procuramos resposta aqui, procuramos resposta ali, ora por mim, fala isso e fala para todo mundo. Irmãos, quando nós temos um caminho bem mais curto, para chegar no lugar da solução,
é nos humilhar perante o Senhor e dizer: Senhor Jesus, Tu me conheces, sabe, Senhor, o que eu estou passando, sabe o que estão armando para mim. Quebra o laço, Senhor, destrói o laço que eu quero passar, Senhor Jesus. Quebra essas barreiras, destrói essas tranqueiras do caminho, porque eu quero passar para o outro lado. E de repente você está lá do outro lado, glorificando o Senhor. Então, meus amados irmãos, essas batalhas o povo de Deus sempre venceu na vida. Falei no início da minha fala aqui nesta noite sobre o ano de 1954, no dia 25 de agosto daquele ano, aqui no Vale do Itajaí. Eu tinha 8 anos de idade e fazem hoje 71 anos. Agosto de 1954, o dia em que Getúlio Vargas, o presidente de então da República, se suicidou no Rio de Janeiro. A capital era Rio de Janeiro, e ali nós tínhamos e tem aquela aldeia indígena, e era muito pequeno naquele tempo. O Evangelho tinha chegado lá há 6 anos antes, e eles saíram de uma situação difícil, estavam sendo exterminados. Entre eles mesmos, o diabo estava a fim de destruir aquela aldeia. Um padre católico que fazia missa lá dentro, ele excomungou aquele povo, pegou a mesinha que ele tinha, os paramentos que ele tinha, tudo, e saiu de lá, excomungou a aldeia e foi embora. Mas outro irmão, tocado pelo Espírito Santo, um servo de Deus, semi-analfabeto, com a palavra de Deus na mão, novo convertido ainda, mas cheio do Espírito Santo, em 1948, entra lá e anuncia o Evangelho da restauração, o Evangelho da vida, e preparou naquele lugar, em vez de bêbados, em vez de homens e mulheres que se autodestruíam entre si, preparou ali um pequeno exército. Aleluia, um exército. E não sei porquê, irmãos, mas por desígnio de Deus, em 1952, meu pai mudou-se para essa aldeia indígena. Não precisava ir para lá, não. Ele tinha recursos para comprar uma terra e procurou, e o pastor dele de então disse: irmão Lauro, vai para a terra indígena, junto com o irmão Davi Ramos, que está lá dirigindo o trabalho. É muito lindo e a terra lá é muito boa. Vai lá e fala com o chefe. Ele é um homem assim rude, rústico, é um coronel daquele que está lá, que cuida daquela aldeia desde que iniciou, mas fala com ele e você vai ter um lugar para morar lá. E meu pai foi. Minha mãe chorou muito para não ir, e nós pequenininhos, nós nos mudamos para lá no inverno de 1952, e lá eu fui para a escola pela primeira vez. Eu não tinha feito 6 anos ainda. Logo que eu cheguei lá, fiz 6 anos lá na aldeia, e logo fui para a escola, e só lá eu estudei. Era o primário e muito ruim ainda, mas ruim no sentido de que não acompanhava as escolas que estavam lá fora. O nosso livro do 1º, 2º, 3º e 4º ano, que só tinha isso lá, era os livros da escola ainda da Primeira Guerra Mundial. Passou para a Segunda e estavam os mesmos livrinhos lá, os mesmos livros que meus pais estudavam quando eu era menino, era o que eu estudava lá na frente. Mas aprendemos, educados. O nosso último professor, e o que mais esteve comigo, ele era um presbítero, um índio presbítero, nosso irmão na fé e o nosso professor, um homem que zelou por nós, ensinou a mim e os meus irmãozinhos. Mas no ano de 1954, por aquela aldeia estar numa opressão, não tinham liberdade de sair nem de entrar. O chefe que pacificou eles da floresta continuava lá, morava bem em cima da estrada, ninguém podia sair com liberdade de lá, tinha que pedir licença 2 dias por semana para sair, para fazer as compras.
tinha que ir de canoa, tinha que fugir de lá. Quando não pedia licença para ele, tinha que ir de canoa, passar pelo mato. Era uma dificuldade muito grande. Ele era desobediente, ele não honrava, ou seja, ele se isolou do SPI, que era o Serviço de Proteção aos Índios, que estava no Rio de Janeiro. Ele não dava atenção nenhuma para eles. Ele ganhou muito dinheiro por causa das colonizadoras no Vale do Itajaí. Os índios não deixavam eles subirem o vale. Então ele em 1914 pacificou os índios, e com isso ele ganhou muito dinheiro, e ele ficou sendo como um dono daquele povo. Não se importava se morresse tudo ou não. Chegou um momento, ele tem uma frase que disse, quando ele pacificou os índios, disse: eu não sei se eu estou fazendo coisa boa, ou estou tirando esse povo da floresta e entregando eles para a morte, porque vão pegar a doença dos brancos e vão morrer tudo. Vão morrer tudo. Não sei se os irmãos sabem, mas um índio na floresta não sabia o que era gripe, não sabia o que era doença contagiosa, não pegava isso deles. Mas o branco tinha essas doenças. Então, irmãos, naquele ano, 2 índios, em 1954, talvez no início do mês de agosto de 54, se combinaram e foram para o Rio de Janeiro. Um era muito simples, era o Cundago Canoeiro, lembro bem dele, muito bem. E o outro era o irmão Basílio Priprá, 2 crentes. O Basílio era um tanto fraco na fé, mas a família era crente, o pai era um crente, a família. Eles foram os 2 para o Rio de Janeiro, saindo por trás na floresta, pegando o trem Mafra e indo para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro eles trouxeram uma ordem, uma carta, que eles foram com a intenção de dizer, eles foram falar com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas não sabia que tinha morrido, foi antes da morte. E a morte coincidiu, no mesmo dia os 2 morreram. E para falar com Getúlio Vargas, mas eles falaram uma direção do SPI, Serviço de Proteção ao Índio, que hoje chama-se FUNAI. Foram na FUNAI, foram atendidos pela direção, ouviram o que os índios falaram e mandaram um documento, uma carta, para entregar para esse cidadão que era o chefe. Quantas vezes eu vi aquele homem? Quantas vezes ele olhava em mim, falava comigo, falava com o nosso professor, que era o nosso dirigente anterior a esse que eu acabei de falar para os irmãos do índio, que era o Davi Ramos. Falava com a gente, mas era um homem ruim, um homem que matava mesmo. A gente pensa que a história do Brasil, todo mundo sabe dos promenor dela, daqueles detalhes. Não, irmão, ninguém sabe. Muitas vezes tenho feito algumas palestras em escola e tenho falado isso para professores, eles não sabem nada. E tem uma frase que sempre digo: tirem da cabeça do idoso aquilo que logo pode desaparecer. Está aqui dentro, não está. A história lá é muito bem escrita, muito bem fotografada, tem filmes antigos de lá, tudo. Filme mudo de 1928, tem tudo isso. Mas tem detalhes que ninguém sabe. Então, irmãos, no dia 24 de agosto, eles voltaram do Rio de Janeiro, passaram, eram 6 quilômetros para ir da aldeia até lá fora, onde estava, não tem mais por causa da barragem que fizeram lá, destruíram a aldeia. Eles passaram e nos cumprimentaram com a paz do Senhor, irmã Ana, a paz do Senhor, irmão Lauro, e passaram os 2. Um ficou preso lá, levou uma lambada na cabeça, uma coronha de uma arma, e ficou lá na casa do chefe. O outro já tinha alguém ali preparado para matá-lo, mas não queriam matar assim. Falou tudo para ele, pegou aquele documento e disse: agora você corre, que nós vamos te matar. Corre, porque nós vamos te matar. E ele saiu correndo como um veloz. Quando ele estava tirando a roupa para se jogar no rio, passou por baixo de uma ponte, de um bueiro de pedra, passou por baixo e ele estava em cima, atiraram na cabeça dele. No outro dia de manhã, irmãos, no
outro dia de manhã, nós estávamos em casa, e seja em cima de uma pontezinha de madeira que tinha eu, minha mãe, meu pai, algumas crianças, minhas irmãzinhas, irmão, e o nosso irmão Davi, conversando sobre o que tinha acontecido com o irmão chamado de Lili, mas era o Basílio. O que aconteceu com eles, que eles não voltaram ontem? Vinha vindo um homem na terra, numa estradinha cheia de lama, com uma capa preta sobre ele, vinha chegando. Nós olhamos, era o irmão Lodário, era um homem que morava lá próximo, e esse cidadão lá chamou eles, vai lá e fala para eles que o fulano de tal está preso aqui, mas o outro foi fugir, caiu e bateu com a cabeça numa pedra e morreu. Morreu? Eu também vim avisar que deu no rádio nessa manhã, que ontem à noite, que era o dia 25, que ontem à noite, Getúlio Vargas, ontem de manhã, Getúlio Vargas se suicidou. Duas notícias assim que deixaram nós paralisados. Getúlio Vargas, todos os dias, nós tínhamos que escrever no nosso caderno, presidente Getúlio Dornelles Vargas, todos os dias, e a gente ficou chocado. Aí passa o tempo, os índios eram para ser revoltados, irmãos, dizendo, nós vamos lá e vamos matar tudo, nós vamos lá invadir aquela casa, nós vamos. Mais agora, tinha entrado um pacificador no meio deles, chamado Espírito Santo. O povo, o pai daquele índio que foi morto, o irmão Jangó Priprá, um velho sábio, um homem inteligente, sendo analfabeto, mas era inteligente, acalmou o povo. Ninguém vai fazer nada, vamos esperar no Senhor. Coisa linda, irmãos, quando o Evangelho entra numa vida e você começa a esperar no Senhor. De repente, o que mandou matar, que era o chefe respeitado em toda a região, quem ia imaginar que aquele homem um dia seria preso ou pego pela polícia? Ninguém, não. Ele chamou de Florianópolis e veio 40 homens, ele se dizendo ameaçado, se dizendo que os brancos que moravam lá, que eram nós, que eram poucos, 4, 5 famílias, e todo o povo indígena estavam revoltados contra ele, e queriam pegá-lo. Ele pediu um reforço para a polícia em Florianópolis, e veio um caminhão, com 40 soldados, comandado por um capitão. Era um domingo de tarde, não lembro o dia, uns 15 dias depois desse dia 25, 26 de agosto de 54. Era um domingo à tarde. Houve uma convocação e disseram, olha, todo mundo que mora aqui, nas aldeias, nesses vales, nas grotões aí, vem tudo, porque vai ser falado alguma coisa aqui, e os brancos vão ter que sair tudo daqui, ou vão morrer tudo. Veja que situação que fica uma criança, irmãos. Ficamos numa situação de desespero. Pensamos morrer tudo. Eles vão subir no morro e a polícia que chegou vai metralhar tudo. Deus, o que vai ser isso? Mas o irmão Davi Ramos, orientado por Deus, chamou os crentes e disse, nós vamos todos na reunião, todos irmãos, vamos ficar todos juntos. Quem tiver Bíblia, leva a Bíblia. Quem tiver harpa cristã, leve a harpa cristã. Eram poucos que tinham. E disse, lá nós vamos cantar um hino. Aleluia! Vamos cantar o hino 305. O que diz no hino 305? Soldados somos de Jesus, e campeão do bem da luz. Enfim, irmãos, cantamos aquele hino. Depois de darem aqueles discursos todos, exaltando duramente o povo, e o capitão ouvindo tudo, comandante. Quando esse cidadão que tinha mandado matar foi embora, se dizendo inocente e ameaçado, foi para a casa dele, todo o povo dele foi junto. O capitão disse, quem é o cacique de vocês? Alguém disse, é o irmão que está lá, é o pai daquele que morreu. Posso ir na tua casa? Eu preciso conversar com você.
Pode no meu rancho? Pode. Era lá que nós fazíamos os cultos. Foi lá que minha mãe recebeu o batismo com o Espírito Santo. Foi lá que eu fui curado quando era pequenininho. Era lá, naquela casa cheia de picumã, de fumaça. Não tínhamos nada lá. Diz, eu preciso falar com vocês, se reúnam lá. E ele perguntou, contem para mim essa história. E eles começaram a contar a história de fato como foi, do começo até o fim. O capitão disse para eles, dentro de 6 meses vai vir uma resposta para os senhores. Fiquem aguardando. Aleluia. E aqueles 6, nós cremos naquilo, irmãos. Ficamos confiantes na palavra do capitão. Mas mesmo assim ameaçados e ameaçados e ameaçados. Porque sabiam que o índio tinha sido morto a tiro. Muitas marcas de bala ficaram naquelas árvores que foram atirando do lado para ele ir correndo e correndo para judiar dele. E quando ele se jogou no rio, eles atiraram na cabeça. Então, irmãos, quando o capitão falou aquilo, nós ficamos na expectativa. E era um dia de Natal, de 1954. Pouquinhos caminhões passavam lá, o carro, nós ouvimos o ronco de um caminhão. Nós tínhamos o almoço de Natal, que sempre era mais especial, na nossa casa, no interior. E todos nós ali, parou aquele caminhãozinho na frente da casa e perguntou, como é que eu passo para ir na casa, na escola, aonde eu vou ficar? Daí ele disse, porque eu sou um funcionário do SPI e assumi a área indígena hoje. Já entreguei a carta de demissão para o cidadão lá atrás e ele está suspenso. Eu sou o chefe agora, o senhor Durval Antunes Machado. Meu pai disse, o senhor não quer almoçar conosco? Vem almoçar, depois eu dou levo o senhor para o outro lado, é lá do outro lado do rio, tem que passar de canoa. E ele foi almoçar conosco, olhando a família, olhando tudo. Ele disse, o senhor não quer trabalhar conosco? Disse para o meu pai, o senhor não quer trabalhar conosco? Trabalhar como funcionário público do governo federal? Meu pai disse, mas como? Então a partir de hoje eu estou mandando nesse lugar. E a partir daquele dia, meu pai se tornou um funcionário público do governo federal e até morrer ele foi. Você lembra do meu pai? Ele sempre falou essas coisas. Talvez ele não lembrava de tudo, mas com detalhes. Às vezes, irmãos, meu pai já fez 15 anos que morreu. Eu falei, meu Deus, essa semana eu pensei, eu preciso ir lá no meu pai para perguntar para ele, porque ele sabe melhor do que eu. É sobre isso. Eu disse, mas meu pai faz 15 anos que morreu, Jesus. Então, irmãos, a partir naquele dia, houve a resposta de Deus, porque o povo de Deus estava lá, instruído. Pastor Laércio fazia 3 anos só. A escola não tinha sido muito longa, mas o Espírito Santo se encarregou de educar aquele povo bruto, aquele povo rústico, aquele povo bravo, aquele povo que não aceitava, que tinha sido excomungado já uma vez, mas Jesus os amou. Amém. Jesus amou eles. Bendito é o nome do Senhor. E houve uma grande vitória. Queridos irmãos e irmãs, aquele homem foi preso, condenado e preso por causa disso. Levou 6 anos de prisão. 6 anos de prisão. Um dia nosso pastor estava lá e ele preso, e o irmão João, o pastor João Ungor, disse, eu preciso visitar o senhor Eduardo na prisão em Ibirama. Vou visitá-lo. E ele foi. Chegou lá e disse, pastor, por que o senhor não olhou para trás um dia que o senhor passou lá? Porque naquele inteirinho o índio já tinha morto, tudo, mas ficou um tempo assim que ninguém sabia a verdade. Estava querendo ser verdade a mentira, com a mentira ser uma verdade, que ele tinha se acidentado e morrido lá, não. Por que o senhor não olhou? Mas agora ele tinha tudo descoberto, arrancaram, desenterraram o homem, esse índio, depois de morto, 6 meses depois. E nós lá junto, lá no cemitério. Só quando tiraram da cova é que as crianças têm que sair. Mas eu vi ainda o médico trazer uma bala, assim, irmão Edson, assim na mão, uma bala de 38, assim, de 44, na mão, assim, olha a bala, estava na cabeça dele.
Mostrou para nós. A prova está aqui. Foi condenado e preso 6 anos. Então o pastor João foi lá e ele perguntou: por que o senhor não olhou para trás aquele dia? O irmão João disse: porque o Espírito Santo disse para mim: não olha para trás. O senhor sabe que eu sou um crente. E o Espírito Santo disse para mim: não olha para trás. Porque se o senhor tivesse olhado para trás, eu tinha te matado. Porque eu nunca atirei num homem pelas costas. Não foi, Esther? A Esther ouviu esse testemunho do próprio irmão João. Se você tivesse olhado para trás, eu teria matado você pelas costas. Mas tu não olhou para trás. Querido irmão, o Senhor continua pelejando por nós. Guarda essa palavra. Eu precisaria, eu não ia falar isso, pastor Lécio, mas tu vai ler uma mensagem que é exatamente coincidente com isso. Manda o povo tomar posição. Manda o povo se calar. Manda o povo cantar. Chama os levitas para cantar. Vão ficando em pé, irmãos. Chama os levitas para cantar. Chama eles. Irmão, irmã, tu quer ter vitória? Cante, louve ao Senhor, exalte o Senhor, glorifique o Senhor, e Ele estará te dando vitória. Chegou o tempo, irmãos, de nós abrir nossa boca e testemunhar daquilo que realmente Deus fez na nossa vida. Concordam com isso, irmãos? Concordam com isso, irmãos? Às vezes nós ouvimos tantas coisas num culto. Temos que ouvir. E vimos coisas que o Senhor não está ouvindo. E os nossos testemunhos trancados dentro de nós. Não, já faz tanto tempo, ninguém vai acreditar nisso. Agora imagine, irmãos, um menino de 8 anos. Eu imaginava que eu ia contar esse testemunho 71 anos depois. 72 anos depois. Estou aqui para a glória de Deus. Pronto para olhar para frente e dizer: Senhor, eu confio em Ti. Eu confio no Teu poder e na Tua glória. Abra a boca, irmãos, e vamos orar. Ajuda-nos, Senhor, a entender aquilo que Tu tens para fazer entre nós, aquilo que Tu queres, Pai eterno, realizar nas nossas vidas. Ó, querido Deus, guarda o Teu povo, liberta, Senhor, aqueles que estão, Pai querido, são nossos familiares e precisam, Senhor, de um socorro Teu. Preciso do Teu poder, Pai, da revelação da Tua palavra. Liberta para sempre, meu Deus. Ajuda, meu Senhor, os fracos. Fortalece pelo amor do Teu nome. Dá vitória, Senhor. Que não seja mais uma oração, meu Deus, passageira, uma oração para preencher horário. Não, Pai, mas uma oração que chegue na Tua presença, meu Pai querido. Aleluia, aleluia. Espírito Santo, que nós possamos dar mais liberdade aqui, que possamos dar mais, Senhor Jesus, sim, Pai, condições a nós mesmos, para que nós possamos, Senhor, caminhar com mais segurança, com mais proteção, sabendo que Tu realmente estás interessado na nossa vida. Pai divino, Pai justo, ajuda as minhas irmãs, os meus irmãos, guardando, Senhor, e protegendo as famílias, dando-nos visão do amanhã, Pai de amor, em nome de Jesus, nosso Salvador, em nome de Jesus, para a glória Tua, Senhor. Tudo está nas Tuas mãos, Senhor, tudo está nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus.